A minha situação, graças a Deus, foi resolvida pela cirurgia, tô melhor. Mas eu tô muito triste ainda, Bruninho. Por quê? Porque um grande amigo meu, o problema parece sem solução. O que aconteceu? O Corinthians não melhora. Isso tá preocupante mesmo. O Corinthians, ele não melhora. E aí... E aí eu fico pensando, como eu vou poder ajudar meu amigo Vamp? Como eu vou poder ver ele chegando aqui sorridente de novo? O Corinthians está de novo na zona do rebaixamento. Sai o São Paulo do Corinthians. O Corinthians tem um ponto. Meu Deus, que fase. O Corinthians tem um ponto. Te lembro uma frase de Rubão. Quando chegou... Não, essa foi do Augusto. Foi o Rubão. Não, Rubão. Quando assumiram... Eu acho que vai cair já. O que foi? Daqui a pouco a gente vai chegar no Corinthians. Você acha que o Rubão... Não, está chegando no Corinthians. Você acha que o Rubão vai cair? Porra, não tá vendo a fumaça que tá, não? Você acha que ele vai cair? Viu o que o presidente falou depois do jogo? É possível que seja essa semana já. Essa semana, não, o presidente falou depois do jogo do Bragantino lá. Mas eu quero dizer, meu problema foi resolvido com a cirurgia. Graças a Deus. Eu tô preocupado agora com você. A fase é ruim mesmo. Porque o teu problema parece sem solução. Os dois. O Vitória ainda tá melhor. Ganhou. Não, a Vitória ganhou o Baiano, o heróico lá. Ontem o Bahia aqui empatou, não foi o Vitória. Fez gol na competição. O Corinthians ainda não fez gol, né, Bruno? Não fez gol. Não. 3 jogos. Estamos indo para 270 milhões. Até o Cássio, tá? Que eu sempre elogio, tá numa fase péssima, hein? Mas é o Cássio, tem méritos. Eu sei. Não foi legal contra a Juventude, mas o Corinthians... Tem um jogo amanhã importante, o Argentino Júnior. Ele tomou 3 em casa do Racing. Do Racing, mas é o seguinte. O Argentino Júnior jogando na Argentina, ele complica. Ele complicou ano passado no Fluminense. Complicou pro Corinthians. Pode ser que no final de semana o Corinthians tenha um Fluminense também, né? Então, Fluminense, situação muito... Apesar que fez no segundo tempo melhor. Brasileiro é Fluminense, Fortaleza e depois Flamengo. O brasileiro não tem moleza, Zé. Você vê que perdeu do Juventude, pô. Né? O Juventude foi goleado pelo Botafogo. O brasileiro é assim. Por isso que é um dos campeonatos mais difíceis. Mas a situação é dura mesmo. Plantel caro. Aí você entrou onde eu queria. Paga muito e joga pouco. Joga pouco. Eu tava aqui olhando... Essa semana, Tico, a gente entrevistou o presidente do Inter. Você viu? Eu vi, claro. Eu perguntei pra ele quanto é a folha de pagamento do Internacional de Porto Alegre. 14 milhões. Aí eu digo, 14 milhões, você tem Vitão, você tem Alário, Borré e Valência, você tem Alan Patrick, você tem o René, você tem o Busto Barros, o goleiro. O Rocher, Thiago Maia. Você vê. O Corinthians, eu não vejo essa folha. Eu não vejo time no Corinthians para essa folha ser 22 milhões, cara. O ano passado, esse ano foi esse ano. Você é o Landim lá, como é o outro lá? Você é o Gordon? O Bruno Spindel. Ele falou que a folha do Flamengo era 25 milhões. Mas isso é uma coisa que a gente sempre falou, né? E aí, quando eu falei do Pedro Raul, muita gente ficou me criticando. Quer criticar porque é o Corinthians. Eu falei, 5 milhões de dólares no Pedro Raul é sacanagem. Eu fico imaginando assim... Pelo que ele jogou no Vasco, que foi o último clube dele. Quando eu vejo a folha do Corinthians, assim, chegar a 25, a 22 milhões, 20 milhões, deve ser o seguinte, Bruno, eu vou te contratar. Vou contratar o Bruno Prado. Zé Manuel... Aí é contratação de peso, irmão. Bruninho Prado... Ô, Bruno, você ganha quanto aí jogando no Independente de Medellín? Aqui eu ganho 50 mil. Vem pra cá que você vai ganhar 300. Chico, mas eu ganho 25. Vem pra cá que você vai ganhar 200. Zé, ganha quanto aí? Eu ganho 30. Vem pra cá que você vai ganhar 300. Deve ser só pode ser isso, porque é muito caro essa folha. Pra elevar, pra ir pra esse... O Corinthians, o status de ser Corinthians... Você ganha 50 e fala assim, você vai sair daí, você ganha 50, você vai ganhar 100, dobra. Lá ele não dobra não, deve ser 300%. Sim. Não, e uma coisa que me assusta também... Só pode ser isso. É que você vê quase todo time grande, né, formar grandes jogadores. Até o São Paulo, que recentemente o Beraldo... Revela bastante. O São Paulo revelou também o Pablo Maia. Aí você vê o Palmeiras, Hendrick. Você vê o Palmeiras agora com o Estevão. O Flamengo revela vários jogadores. Cara... O Corinthians, porque reforça com jogadores medianos e caros. E também você não vê um moleque da base que surge. Ou seja, tá tudo errado. Não, ele até fez 2 zagueiros, né? O Robert Renan e o Murilo. 4, 5 meses foi embora. Até o volante, o Gabriel Moscardo. Mas o Robert Renan também eu não coloco como... Esse cara pega lá, cada um tem seu salário. Ô, Garro, você joga aqui, ganha com... ganho 100.
Vamos falar que você vai ganhar 500. Sim, não precisa pagar 500, né? Se o cara ganhar isso que eu 100 tô por falando. 200, ele vai. Né? Pô, eu acho que é isso. É? Certeza. Aí você vai ver o Palmeiras aí nas contratações, as demais agremiações, e o time do Corinthians. Se você pegar o plantel, se a torcida, ó, se a Gaviões, Estopim, Camisa 12, Pavilhão 9, não ia incentivar, tem que incentivar, não pressionar, que esse time é ruim. Você acha... ruim. Vamos lá, eu sou direto, O time do irmão. Corinthians é ruim, eu tô falando, eu joguei. O time do Corinthians é ruim. Tá bom, mas então a pergunta é mais direta Ainda perdeu o Michael, que ainda era o melhorzinho no meio campo. Não estava jogando essa bola toda, mas é um cara lúcido, que tem um bom passe e tudo. Ainda perdeu o Michael, cara. Ele tá tenso. Você tá vendo que ele tá tenso, né, Tenso Bruno? mesmo. Ele tem razão. Ele tá tenso. Vamos pegar aqui 15 plantéis melhor. Ó, tem 12 ou 13 plantéis melhor do que o do Corinthians. Plantel e time. Então vamos lá, Só fala. plantel, ó. Eu vou te ajudar. Flamengo, 1. Palmeiras, 2. Vamos pro Rio de Janeiro. Atlético Mineiro, 3. Vamos pra região. Aqui em São Paulo. Né? O Santos não tá. O São Paulo não é pior que o Corinthians. São Paulo é melhor que o Corinthians. Muito melhor. Palmeiras nem se fala, certo? Certo. E o Red Bull Bragantino... É melhor também. Também é. Já são 3. E faz aqui, local. Vamos pro Rio? Vamos. Vai. Flamengo. Melhor. Fluminense. Melhor. Botafogo. Melhor. Vasco igual. Igual. Vasco também. Vasco não apela. Vasco tá ali. Tá Tá ali. É, mas é o mesmo nível. Tá ali, filho. Tá Gente, ali. os jogos do Corinthians são horrorosos. O Vasco tá ali. Não, mas tira o Vasco de melhor, pode ser igual. Igual, não. Pronto, é igual. Já tem quantos? 6? 6, já tem 6. Agora vamos pra... Sul. Vamos pra Minas. Vamos pra Minas. Depois sobe pro Sul. Não, Cruzeiro tira. Cruzeiro, Atlético Mineiro. melhor. Sim. Cruzeiro não. Cruzeiro ali também. É, Cruzeiro não. Tá ali. Os 2 do Sul. Sim. Os dois são melhores. Os 2 melhores. Já tá dando com ele. 9. 9. Juventude é 9. pior, mas perdeu pro Juventude. Agora vamos- É pior e perdeu 2. É, perdeu pro Juventude. Aí vamos... Agora vamos pro Nordeste. Fortaleza. Melhor. Bahia. Tá bem malzinho o Bahia também, Melhor. hein? Melhor. Tá, melhor. Tem mais jogador. tem mais jogadores. Tá dando de ok. Melhor. 11. 11. Vitória. Vitória tá ali. É, mas Tá igual. ali. Tô falando. Tá Atlético ali. Paranaense. Atlético Paranaense, melhor. 12. São 12. 12. 12 melhores. 12. Aí Aí tem o Criciúma, tem o Atlético Não, aí não, aí não, aí não, aí não. Cuiabá. É tudo igual. A minha pergunta vai ser direta pra você. E outra, tem gente achando que eu sou burro. Aí vocês estão de sacanagem. O meu colar tá ao contrário, porque era pra botar o microfone, senão não ia ter como fazer o programa. Ó, estão falando tá ao contrário, Pia. Jura por Deus. Só que é o único lugar que come pra botar o microfone. Aí eu tô aqui me doando pelo programa. Tá certo. Me doando. Tudo pelo trabalho. Vamos trabalhar com amor e carinho. Então agora, com colar ao contrário, eu te pergunto. 12, né? Eu botei 12. 12. Vai lutar contra Aí o você rebaixamento? tem Vitória, Criciúma, Cuiabá. Atlético... Atlético Goianiense, Cuiabá, Cruzeiro, Vasco. E ele. Vitória, você não botou Vitória? Aí ele, o Corinthians, 8. 8. Olha só. Tá bom, a minha pergunta é, vai brigar pra não cair? Vai. Olha que se Já tá brigando pra não Vai. cair. Isso vai viralizar, hein? Vai brigar pra não cair. Pode viralizar. Eu tô tomada que viralize mesmo, que aí eu errei e meu time tá bem. O ano passado brigou pra não cair. E esse ano não é melhor que o ano passado. Vai brigar de novo. Vai brigar de novo. Não. E tem coisa assim que você quer errar pra dar certo. Vai, pô. Vai. O português lá, o treinador que não abre o olho não, pra ver se o próximo dessa lambada é ele. Você acha que o Antônio Oliveira já vai passar perrengue? O Corinthians, assim, não ganhar, filho, é navalha. Viu o presidente saindo do jogo? O segundo tempo do Corinthians foi legal, né? Fez o segundo tempo legal. É, porque o Bragantino também parou, né? Rodo. Vou começar. Agora eu tenho a caneta. Ô, Augusto, você já tem a caneta desde 1º de janeiro, viu? O Corinthians Ele só começou... reconheceu agora que ele tem a caneta. Você viu o que ele falou? Não é coletivo. Tem aí, deve Tem a ter. caneta. Kaique Lima. Eu tenho uma caneta. Eu digo, pô, essa caneta tá na mão dele desde janeiro, pô. Desde o dia 1º de janeiro, só agora que ele viu que tem a caneta. Kaique Lima está me dizendo Sim. que o Corinthians começou pior que o ano passado. Sim. Sim, pô. Ele ganhou do Cruzeiro no ano passado. Esse ano ele não tem nenhuma vitória. Nenhum gol. Nenhum gol. Não. Nem um golzinho, um mísero golzinho. Agora, o que eu quero é perguntar pra vocês, né? Porque a gente tá falando que vai lutar pra não cair. Só que ele, Bruno Prado, sempre falou: eu sou informação. Sim. Eu tenho meus contatos na Vila Maria. Então me fala, Rubão cai ou fica? Cai. Já caiu faz tempo. Provavelmente amanhã. Já caiu faz tempo, já, pô. Então o Rubão já caiu. Já caiu, não tá vendo a briga a semana toda, não? Então vou mais além, já que você é informação, Vamos quem lá. assume?
Aí eu já não sei. Aí a caneta é dele, não é minha. Podiam te procurar, hein, velho Vando? Não, eu tô fora. Deixa eu aqui quietinho. Imagina você, diretor de futebol do Corinthians. Porra. Sim, tem um nome assim, esse cargo do Rubão é do diretor estatutário, é obrigado a ter ali. A ter. Um nome que... É o Fran. É o Fran. Até onde eu sei, ele não vai aceitar. Não, o grego. Que é de conselheiro do parceiro nosso. Olha, Bruninho trazendo informação. Bota a câmera no Bruninho, pô. Então é informação. Você acha que o Fran vai negar? Ele vai ser convidado e vai negar? Sim, acho que é isso. Ele vai ser convidado e não deve aceitar o convite. Por quê? Porque tá muito difícil a situação ali, né? O elenco já tá montado. Financeiramente, a porra toda, Bruno. Já. A situação financeira é muito difícil, o elenco tá montado, não tem como mexer muito. Não pode mais contratar, não. Fechou a janela já? Ainda não, mas não tem nem dinheiro para fazer muita coisa, né? Então, é uma situação difícil. Acho que se fosse no início do ano, talvez aí ele topasse algum outro. Agora é mais difícil. Agora pegar já com o bonde andando, já com o time feito... Bruno, e o Corinthians não tendo dinheiro, qual é o problema, né, Zé? Não tendo dinheiro... Ele vai ter, se ele quiser contratar, que a gente sabe que no Corinthians tudo é possível. Não só no Corinthians, em vários clubes do Brasil. Dinheiro nunca foi motivo para ele não contratar. O negócio sempre contratou sem dinheiro. Mas então, se no Corinthians ele fizer isso, ele vai estar fazendo tudo o que ele criticou na gestão passada. Eu fico pensando... Ou ele vai se contradizer totalmente, ou ele não vai poder contratar. Não, mas o Corinthians, com esse time aí, já gastou, se ele tivesse, montamos um time barato para pagar dívida. Aí o Vampeta fala assim, a folha de pagamento é maior do que a Inter, maior não sei quem. Ou seja, além de estar gastando muito, não está pagando, não está economizando, e o time não é bom. Eu fico no ninho também, tranquilo, eu fico analisando, né? Falando sério. Assim, e tem invejas que é ruim, invejas que é boa, né? Eu fico com inveja do Flamengo, eu fico olhando assim, rapaz, o Flamengo tem Davi Luiz no banco, pô. Davi Luiz seria titular no Corinthians de olho fechado. É melhor que Davi Luiz e Gustavo... Tá bom, meu amiguinho, mas você acha que o Davi Luiz ganha quanto de salário? Ele pode estar no banco. Os caras não ganham também bem, não jogam nada? Mas zagueiro do Corinthians não ganha mais de 1 milhão por mês. 2 caras do Corinthians ali que não jogam nada pagam o salário de Davi Luiz. É mesmo, tem alguns jogadores... O Davi Luiz seria titular do Corinthians. O Igor Coronado ganha um salário absurdo. Que não, eu tô falando contra o rapaz, mas nada que se justifique. Eu citei um exemplo só do Davi Luiz, né? Sim. Aí eu falo assim, como é que o Inter de Porto Alegre ele pega 3 atacantes, por exemplo, falou, eu dei o estrelar, problema que o treinador, agora o Cudê que se vire. Aí eu falo assim, mas os caras não são quase tudo na mesma posição? O Alário e o Borré? Cara, eu não vou poder deixar passar. O quê, meu filho? Parece que você falou, agora o Cudê ele que se vire. Valência. Eduardo Cudê que se vire. Mas apareceu, agora o Cudê que se vire. Não, é de Valência. Eduardo Cudê que se vire. Aí, eu fico assim, porra, e vai chegando gente... Eu digo, as contratações, fala a verdade, contratação que chegou pro Corinthians, para melhorar. Garro, Coronado, o Pedro Henrique, Félix Torres, Pedro Raul, Mateuzinho. Mateuzinho eu falei desde o início. Sim. Vocês não me escutavam. Eu falava, gente, ele tá jogador de verdade é mesmo, contratado que é fera mesmo, é só... 4 milhões de euros gente, eles contratam 4 milhões e meio. 4 milhões e meio de euros por 60% do Mateuzinho é assim, é uma afronta ao torcedor. Aí já é a nova diretoria. Claro. Coronado, nova diretoria, né? Sim. Garro, nova diretoria. Pedro Henrique. Pedro Raul. O Gustavo Henrique é da outra diretoria dessa? É dessa também. O Gustavo Henrique é um zagueiro de verdade, sabe por quê? O cara teve um pedigree no Santos, no Atlético Mineiro, no Flamengo e foi pra fora. E olha como joga. Postura de jogador de Corinthians. Mas não me diz... Zé, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Mas até depois do jogo de sábado, que o Corinthians até tentou reagir no segundo tempo, porque o Bragantino deu muito espaço, aquela coisa. E somando nos 2 jogos, Juventude, sábado... Torres, eu acho bom zagueiro. Garro, eu acho que vai dar jogador. Ele, assim, o problema é se ele se perder no meio dessa ruindade toda, dessa fase terrível aí. Mas o Rodrigo Garro é um jogador que se interessa, ele pega a bola toda hora, ele é participativo. É um jogador interessante. O Wesley, jogador interessante, e o Ranieri. Eu acho que se o Corinthians tem 4 jogadores de esperança... Então, eu acho que o Torres, o Ranieri, o Wesley e o Garro, acho que são bons jogadores. Os outros eu estou esperando para ver ainda. O problema é que o Corinthians, se a situação financeira é ruim, se a ideia era diminuir a folha, não diminuiu. A folha é a mesma e o time continua ruim. É isso que é muito maluco. É isso que eu falo, continua ruim, Bruno. E não diminuiu. Fala, o time é ruim porque nós não temos dinheiro, nós estamos pondo a casa em ordem. Aí você pega caro. Corinthians e Flamengo, são as 2 equipes que mais arrecadam no país, né?
A torcida que tem, TV, tudo. Saiu o balanço, o Corinthians arrecadou 1 bi ano passado. Aí você sabe... O segundo time em arrecadação Aí no Brasil. você pega aqui, Bruno, aí olha, começa o Brasileiro, terceira rodada, tá na zona de rebaixamento. O cara que tá lá no financeiro, o cara que faz matemática, fala assim, puta que pariu, pro ano que vem, não vamos ter de novo competições importantes. Só vai cada dia mais embolando. Provavelmente não vai ter Copa do Brasil ano que vem. Já é uma que no ano que vem, tá, com tudo, indica que não vai ter. Libertadores. Com a estrutura que o Corinthians tem, estádio, torcida, a mercadoria tá lá, torcedor vai, lota o estádio, renda de 3, 4 milhões. Não vai ter competição, Zé. Não vai ter, só vai ficando pior porque o time é ruim. E é caro. Se a briga lá, a Rubão brigou com... a diretoria tá brigando lá, o presidente do conselho com os diretores, e o time é bom dentro de campo, é outra coisa. Mas é ruim dentro de campo e fora do campo tá confusão com 4 meses. 4 meses de mandato. E o Vamp falou da declaração, né, do Augusto Melo, Dá pra sair, né? que ele deixa claro que vai mudar a coisa toda. A caneta, vou emprestar a caneta. Ele disse o seguinte, vamos botar aí o presidente do Corinthians... Tem, mas a gente não tem o direito... Por que teve do Abel e do... Porque aí a gente tem direito, cedem. Aqui a gente lê, entendeu? Porra. O que foi que você tá reclamando? O Abel passou falando ali, não sei o quê. Uma coisa é a coletiva do clube. A outra coisa é que ele dá entrevista pra algum veículo de comunicação que não dá autorização pra usar. Merda essa porra, meu. Como é que foi? Lê. Eu vou ler aqui. O Augusto Melo, ele diz o seguinte. Eu te amo, velho Vamp. Isso é Corinthians. Brincadeira isso aí. As pessoas que dizem que são corintianos têm que trabalhar pro Corinthians, fazer o que nós estamos fazendo, trabalhando 24 horas pelo Corinthians, largando família, largando finais de semana, largando tudo em prol do Corinthians. Estamos trabalhando dia e noite para tentar arrumar isso, dia e noite para buscar bons parceiros. Olha aí, a gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O Augusto Melo dizendo que quem trabalha no Corinthians não tem brincadeira. Se diz que é corintiano, tem que trabalhar pro Corinthians. E aí ele finaliza. De repente acontece tudo isso aí e atrapalha. Essa semana vamos corrigir isso. Pode ter certeza. Mudança, olha aí, mudança em tudo. Pode ter certeza. É aí que fica clara a saída do Rubão. Mas também ele tira o corpo dele fora, né? O presidente é ele. Sim. Quem aprovou as contratações ruins do Corinthians foi ele. Depois o Rubão de diretor foi ele também. Né, Bruno? Sim. Ele é o presidente, né? Até agora, claro, essa gestão pegou já a situação muito ruim. Isso é claro, isso tem que ser justo, né? Eles já pegaram uma situação muito difícil. Mas o que eu falei ontem, falei aqui algumas vezes, até agora, isso desde a campanha, e serve para o outro lado também, o outro candidato também, para mim, eu tinha a mesma opinião, assim, eu não consegui ver nada assim, em declaração, em ideia, em projeto, que fala, não, esses caras vão, eles pegaram a situação difícil e eles vão conseguir tirar o time dessa situação. Nada, assim, eu nunca vi nenhuma declaração, ideia, projeto, fala, não, isso aqui é legal, isso aqui... Mesmo que seja a longo prazo, talvez seja uma coisa que diferente. Não, assim, é igual o outro. E o outro lado era a mesma coisa também. A campanha do Corinthians foi uma das coisas mais tristes que eu vi nos últimos anos num clube de futebol. Que você fala que, meu Deus, esses são os candidatos à presidência do Corinthians. É justo que ele tenha um tempo, estamos em abril do primeiro ano de mandato. Mas, assim, até agora, nada que eu ouvi dessa direção do Corinthians, eu fiquei, assim, animado, falando, não, isso aqui, esses caras a longo prazo podem dar um jeito. Não vejo, assim, nem a condição, falando, esses caras têm condição, não vejo condição deles começarem um projeto que eles vão tirar o Corinthians de um buraco, nem que seja a longo prazo. Até agora eu não consegui ver nada de animador nessa diretoria. Eu acho que ninguém, né, conseguiu ver nada de animador nessa diretoria do Corinthians, e aí pra mim é covardia também. Ficar culpando os outros, assume que começou mal demais, assume que começou sem cumprir o que prometeu, que era gastar menos, enxugar a folha. Ele não enxugou a folha. Contratou mal, mesma coisa da antiga diretoria, contratou mal. Tá péssimo, escolheu o diretor de futebol errado. Parece que ele é um cara super... bem sucedido na função que ele assumiu. Aqui eu trabalho, não tenho convivência com a família.
e que a culpa é só dos outros. Aqui tá errado. Foi frouxo. Não tá Foi organizando o tempo direito. É uma declaração covarde. Tá bem claro que eles não chegaram com um projeto e estão seguindo nesse projeto. A maior prova disso é que ele assumiu sem escolher um diretor profissional. Alguém para chegar e administrar o futebol e evitar erros, por exemplo, como perdeu o Lucas Veríssimo, né? Que o Corinthians tá pagando caro por deixar esses jogadores sair, jogador que seria importantíssimo para... Sim, mas ele chegou e poderia consertar se ele tivesse contratado alguém, chegado com alguém, já começado a conversar em dezembro. Eu acho que o Lucas eu até passo um pano aí para eles. Eu acho que o Lucas Veríssimo deu a palavra e depois, quando caiu o castelo. Mas ele se surpreendeu. Ele não poderia ter sido surpreendido com essa situação. Na hora, vamos reformular. Todo mundo concorda que o Corinthians precisava reformular. Mas o Gil não foi um erro? A saída do zagueiro? Aí é isso. Caras que apareciam. Ou seja, N situações. Ele não chegou com um departamento de futebol montado, bem escolhido, principalmente a parte profissional. Foi trazer o Fabinho depois de quanto tempo, quando começou a fazer um monte de coisa errada. Ou seja, faltou projeto, fala que vou assumir isso aí e consertar tudo que está errado. Mas chega, não tem projeto, parece que está aprendendo. Está aprendendo a administrar um time de futebol. Sem saber o que fazer. As situações aparecem, vamos ver o que eu vou fazer. De acordo com cada situação. Não chega já com tudo pensado. O meu norte é esse e eu vou seguir.